Então agora que a gente já conseguiu entender melhor o que é a nossa autoimagem, como nos vemos e a importância disso na nossa vida, nos nossos resultados, compreendemos também que o ambiente que a gente teve na nossa infância influenciou diretamente o nosso modo de ver o mundo e, consequentemente, os nossos resultados. Então agora a gente vai falar um pouco de que atitudes estamos tendo agora no nosso presente como adultos, que podem ter sido causados lá na infância e que estão impedindo a nossa felicidade, que de alguma forma está fazendo com que a gente não viva plenamente, com que a gente não seja feliz. E são coisas que a gente não consegue perceber. A escritora Lise Bourbeau, uma francesa, escreveu um livro maravilhoso chamado As 5 Feridas Emocionais, onde ela faz um resumo perfeito das principais ações e atitudes e comportamentos que os adultos têm e que impedem a felicidade. Segundo ela, existem 5 grandes dores no mundo e que todos nós, de alguma forma, passamos por ela na nossa infância, em intensidade diferentes. Então essas dores acabam por causar algum trauma na criança e esse trauma faz com que ela adote uma máscara, ou seja, um padrão de comportamento, e sempre que ela tiver contato com essa dor, sempre que ela achar que ela vai entrar em contato com essa dor, ela usa essa máscara e tem atitudes pouco favoráveis a ela. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas dores e vamos entender o que são esses traumas infantis que ela chama de feridas emocionais. Então, as feridas emocionais, segundo ela, são padrões emocionais profundos que surgem de experiências dolorosas ou traumáticas ao longo da vida. Essas feridas moldam a nossa maneira de ver o mundo, nos influenciam na forma como nos relacionamos e afetam a nossa autoestima. Bourbeau argumenta que identificar essas feridas emocionais pode ser o primeiro passo para curá-las, permitindo que a pessoa reconheça e compreenda melhor suas emoções, padrões de comportamento e relacionamentos, auxiliando a buscar a cura e o crescimento emocional. Então, eu já fiz uma mentoria onde eu trouxe o resumo desse livro, praticamente. O que eu vou trazer aqui sobre as feridas emocionais veio desse livro, dessa escritora, que eu sugiro que, se vocês acharem ressonância com alguma dessas dores, com alguma dessas feridas emocionais, depois comprem o livro e leiam, porque vale super a pena. E na mentoria, quando eu trouxe esses assuntos, foi quando realmente as pessoas se sentiram muito tocadas. Elas disseram: meu Deus, está falando de mim. E é muito real isso, porque ela teve anos de estudo em desenvolvimento pessoal, atendendo clinicamente, estudando essas pessoas para chegar a essa conclusão. Então, assim, eu acho que seria a forma mais prática e mais clara de eu trazer para vocês o motivo pelo qual vocês estão se comportando como estão se comportando hoje. Vamos começar por essas 5 feridas. A primeira delas é a dor da rejeição. Quem sofre da dor da rejeição adota uma máscara, e essa máscara é a máscara do escapista. Então, a palavra rejeitar engloba ações como repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar e excluir. Então, você imagine uma criança que se sentiu rejeitada, colocada de lado, excluída. Que sentimento isso causa num cérebro onde ainda aquilo que absorve a verdade absoluta? Já dá para ter uma ideia de que sentimento qual vai ser o sentimento de base que ela vai construir a autoimagem dela. Ou seja, eu não sou querida, eu não sou aceito. Então, quais são as características da ferida da rejeição? O despertar da ferida é da concepção até 1 ano de vida. Ou seja, às vezes o casal está à espera de um menino e chega uma menina. E aquela notícia que o sexo não era o desejado faz com que o casal sinta uma certa frustração, uma certa tristeza. Não é que eles queiram rejeitar o filho, mas naquele momento eles esperavam outra coisa. E a criança sente essa frustração e pode se sentir rejeitada. Eu digo pode, porque vai depender de que espírito chegou, que sensibilidade. Então,
Isso pode ser motivo de uma criança já se sentir rejeitada, aliás, de um feto já se sentir rejeitado. Tentativa de aborto. Às vezes a mãe não quer o filho por N motivos, que eu não vou entrar aqui, o que é certo, o que é errado, mas naquele momento a mãe não estava em condições e decidiu isso, e obviamente não teve sucesso no aborto, e essa criança vem com essa sensação de rejeição. Outro exemplo, que pode ser ainda no ventre, é o casal simplesmente estar numa situação econômica difícil, já ter 2, 3 filhos, e a última coisa que queriam naquele momento era outra criança, porque aquilo comporta despesa, tempo que eles não têm. Não tem nada a ver com a criança em si. Então aquela gravidez é um pouco indesejada. Então tem várias situações, e a ciência já prova que no ventre materno o bebê já sente as emoções do ambiente, sente as emoções da mãe, já ouve a voz do pai. E o que a gente precisa aprender com isso e observar? Como foi a gestação da minha mãe? E se você tem dúvida, você pode perguntar a ela. E também tá atento a quando a gente for mãe, bebezinho lá, tá atento a tudo aquilo que a gente diz, aquilo que a gente sente, tentar ter uma gravidez tranquila. Essa ferida, ela é desencadeada pelo genitor do mesmo sexo. Então, quem é menina pela mãe, quem é menino pelo pai. Por exemplo, às vezes você é menina e pode ter se sentido rejeitada pelo seu pai. Você está ouvindo tudo isso e diz, meu pai me rejeitou. Só que a gente vai ver uma ferida que tem mais na frente, que é a do abandono, que é justamente com o genitor do sexo oposto. E abandono e rejeição são duas coisas que às vezes se misturam na cabeça da gente, elas parecem muito iguais, mas os resultados são diferentes e você vai ver. Então, se você está lendo aqui algumas coisas e acha que você foi rejeitada pelo seu pai ou você é menino pela mãe, preste atenção na ferida seguinte do abandono, que provavelmente deve ser a sua. Ou pode ter as duas, rejeição, ter se sentido rejeitado pela mãe, abandonado pelo pai e vice-versa. Então, a máscara adotada é a do escapista. E como é o corpo de quem tem essa ferida da rejeição? Gente, o corpo fala muito das nossas emoções, do que está passando lá na mente. Não é? O corpo simplesmente expressa o nosso conteúdo mental, expressa o que está dentro. Então, o corpo de quem sofre da rejeição, ele é contraído, ele está ali, ó, no cantinho dele, ele quer sumir. Estreito, magro. Sabe aquelas pessoas que é bem magrinha, pele e osso? Tipo eu. É bem característico da ferida da rejeição. Outro tipo de corpo que pode trazer a ferida da rejeição é um corpo fragmentado. O que é isso? Aquelas pessoas que nascem sem queixo, que tem o queixinho bem para dentro ou muito para fora. Aquelas pessoas que têm os braços muito compridos em relação ao corpo, que parece desarmônico. É uma pessoa que tem um corpo um pouco desarmônico, como se faltasse partes. É como se uma parte delas não quisesse nascer. Tem olhos pequenos, com medo, por vezes com olheira. Muito comum em quem sofre de rejeição ter olheiras. Então, né, aquele olho pequenininho, amedrontado, com medo do mundo. Vocabulário, nulidade, nada, inexistente, sumir. Na verdade, a gente ouve muito esse tipo de pessoa dizer que quer sumir. E para eles é normal querer sumir, evaporar, desaparecer. Mas nem todo mundo que tem problemas e se sente mal quer sumir. Algumas pessoas querem só resolver o problema e viver feliz. Tá bom? Se identificou com o fato de sumir? Então preste atenção nas outras características. Maior medo, pânico. Quem sofre de rejeição tem muito medo de entrar em pânico. Então é uma pessoa que vai estar sempre, a máscara do escapista, então ela vai estar sempre alerta para escapar quando alguma situação for gerar nela essa sensação de pânico, de perda de controle. Só que são as pessoas que mais entram em pânico e o olhar delas não negam, elas estão sempre apreensivas. Mas elas vivem isso de uma maneira tão escondida que elas dificilmente entram em situação de pânico. Porque quando a situação pode gerar, elas estão muito treinadas para fugir, elas fogem. Então, não, elas não entram em situação de pânico porque esse é o grande medo delas. Então, elas estão fugindo de qualquer coisa que possa causar pânico.
pânico é medo. Medo é uma emoção nossa que, como eu falei, a gente não pode fugir. E tem situações na vida que geram muito medo e que a gente precisa enfrentar. E essas pessoas fogem. Então perdem grandes oportunidades, como a gente falou. Alimentação. Tem o apetite cortado pelas emoções ou pelo medo. Come em pequenas quantidades. E para fugir usa açúcar, álcool ou droga. Né? É uma pessoa que tende a fugir e essa fuga é dela mesma muitas vezes. Então ela tende a se anestesiar com alguma substância que vai fazer mal. Tem uma voz apagada, fraca, porque ela não quer aparecer, obviamente, né? Então é aquela vozinha assim que a pessoa tem até dificuldade de ouvir. Dança. Como é que se comporta com a dança, esse perfil? Não gosta muito de dançar. Quando isso acontece, movimenta-se pouco e de maneira discreta para não se fazer notar. O que emana dele é: não olhem muito para mim. Óbvio. Prefere carros com cores escuras que não chamem muita atenção. Quando ele se senta, ele se esconde na cadeira e gosta de colocar os pés embaixo das coxas. Colocar os pés assim por baixo. Por quê? Isso facilita a fuga. Eles não querem o contato com a terra, eles querem estar pronto para a fuga. Gente, esse sentimento toma conta em várias situações da vida da gente. Isso é muito interessante. Se você está se identificando com essas características, ou se está se vendo, você deve estar até achando estranho. Como assim? Realmente eu fazia tudo isso e não conseguia entender que era pela sensação de rejeição. Esse livro é fantástico. O caráter de quem usa a máscara do escapista. Lembrando que esses comportamentos que quem tem a ferida adota não é 100% da vida delas. É só quando elas estão com medo de serem rejeitadas ou de rejeitar alguém, que acontece muito, né? O medo de ser rejeitado faz com que elas rejeitem. E automaticamente faz com que elas se rejeitem. Então, assim, é rejeição para todo lado. É uma das feridas que causa a dor mais profunda. Não é simples de curar, mas quando a gente começa a compreender isso, a gente vai começando a colocar luz e as coisas vão mudando por si. Então, ela tem despreendimento com relação ao que é material. Por quê? Material prende. O material precisa de responsabilidade. Construir, crescer, ter negócios, ter empresa, ter casa, ser rico, ter contas bancárias, ter funcionários para gerir, tudo isso demanda dela presença. E ela não se sente capaz. Ela não quer saber disso, porque se ela quiser fugir é muita coisa para gerir, não dá. E ela tem que estar pronta para a fuga. Então vai ser uma pessoa muito mais intelectualizada, que se liga mais no espiritual. Olha, dificilmente essas pessoas ganham muito dinheiro, a não ser que tenha outro tipo de ferida aí que vai sobressair sobre essa. Mas é uma pessoa que realmente não quer ter compromissos materiais. Perfeccionista, né? E a gente vai ver que outras feridas também são perfeccionistas. Outras feridas é terrível. Cancela isso. Outras pessoas, quando usam a máscara, tendem a ser perfeccionistas, mas o perfeccionismo da rejeição vem do fato de ele não se sentir bom o suficiente. Eu não sou bom porque quem me amava e quem tinha que me acolher me rejeitou. Então, se essa pessoa me rejeitou, o problema não é dela, com certeza o problema é meu. Eu não sou bom o suficiente para o mundo, então eu vou dar o melhor. Eu vou ser tão bom que as pessoas não vão poder me rejeitar, mas é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou. Entende? Então, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo. Ela ama imensamente um projeto, uma pessoa, uma situação. Se ela apenas sentir rejeição no ar, as pessoas não estão rejeitando ela, é uma sensação dela. A pessoa simplesmente não incluiu ela, seja lá no que for, ódio profundo. Ela vai conseguir matar aquela pessoa dentro dela, por pouco. Não acredita em seu direito de existir. Como eu falei, se ela não foi aceita, está aqui fazendo o quê? Ela nem deveria estar aqui.
Julga-se sem valor, procura solidão, e ele procura essa solidão desde a infância. É aquela criança que brinca sozinha, que não interage muito com os outros amiguinhos. Geralmente uma criança bem comportada, fica lá no quietinho dela porque ela realmente não quer aparecer. Me fez lembrar de uma paciente minha, que enquanto eu atendi a mãe dela, ela se escondeu dentro dessa sala. A gente procurava essa criança igual louco e ela estava toda encolhidinha entre um sofá e outro. Ela realmente sumiu. A gente procurou muito dentro de uma sala pequena. E lendo esse livro, ela me veio na cabeça, porque ela é muito magrinha, mas muito magrinha, pele e osso mesmo, e tem todas as características que está dizendo aqui. Tem essa capacidade de se tornar invisível, como eu acabei de falar, porque quer mesmo sumir. Na verdade, essa criança não queria sumir. Ela queria se esconder para a gente achar ela. Ela queria ser vista. Ela queria dizer, olhem para mim, por favor. Então essas crianças estão muito quietinhas, que aparentemente querem estar só. Talvez elas queiram atenção, mas elas querem receber atenção. Elas não querem pedir. Então descobre diferentes meios de fugir. Está sempre pronta para fugir, ela tem sempre um plano de fuga. São pessoas que começam qualquer projeto ou relacionamento já dizendo, se não dá certo, já tenho aqui uma segunda opção do que fazer na minha vida. Isso não é bom? Devaneia com facilidade, está sempre no mundo da lua, nos pensamentos dela, porque aprendeu a fazer isso desde criança, já é um padrão de comportamento. Dificuldade de deixar viver sua criança interior. É uma pessoa muito rígida, que tem dificuldade em se divertir, em lazer, em ser leve, né? A criança é leve, a criança é espontânea. Quem usa essa máscara não consegue fazer isso. Sente-se rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo, e quando isso acontece, sente raiva das pessoas que rejeitaram. Extrema raiva quando se sente rejeitado por um amigo, uma amiga, se for mulher, ou amigo, se for homem, ou por um professor, ou por alguém. Isso causa um ódio tão profundo nela, porque na verdade essas pessoas vivem com a raiva muito grande de não terem sido aceitas. Elas têm esse sentimento de raiva muito presente, só que elas escondem isso. Elas não veem. Quando sofrem rejeição de alguém do mesmo sexo, raiva, muito ódio da outra pessoa. Quando sofrem a rejeição de alguém do sexo oposto, elas sentem raiva delas mesmas. É como se elas achassem que fizeram errado para terem sido rejeitadas pelo sexo oposto. Complexo, né? Como é que essa pessoa se engana? Como é que ela se ilude para conseguir viver com toda essa dor? Ela imagina que cuida bem de si mesma e dos outros para não sentir as diferentes rejeições vividas. Então, na cabeça dela, primeiro, ela faz tudo por ela. Ela cuida muito bem de si, ela não consegue ver o quanto ela se rejeita. Não consegue. E ela cuida muito dos outros também. Tá sempre fazendo para os outros, porque tudo que ela quer é não ser rejeitada. Então, na cabeça dela, se ela cuida bem do outro, ela não vai ser rejeitada. Só que isso é falso. Isso é totalmente falso. Ela nem cuida bem dos outros, nem cuida bem dela. Só que ela criou essa autoimagem de que ela é assim. Então, vamos fazer um resuminho sobre a ferida da rejeição? Então, quando a sua ferida da rejeição está ativada, você veste a máscara do escapista. Esta o leva a querer fugir das situações ou da pessoa com quem você acha que vivenciará a rejeição, temendo entrar em pânico e se sentir impotente. Essa máscara também pode convencê-lo a ficar o mais invisível possível, evitando dizer ou fazer algo que possa fazê-lo ser ainda mais rejeitado pelo outro. Essa máscara faz com que você acredite que não é suficientemente importante para ocupar seu lugar, que não tem o mesmo direito de existir que os outros. Então, gente, precisamos, se você se identificou com essa máscara, o que é que você precisa entender? O que é que você precisa trabalhar? Merecimento. Merecimento. E assim, não tem fórmula mágica, não tem nenhuma mudança rápida, tudo isso leva tempo. Se você nunca parou para tentar olhar para dentro, nesse momento você deve estar sentindo dor. Só que você vai ver que esse sentimento passa. Esse sentimento passa. Quanto mais você olhar para dentro, mais as coisas vão acalmando.
é que você passou muito tempo reprimindo certas emoções, né? E como Freud dizia, a emoção não expressa, ela nunca morre. Ela é enterrada viva e vem fora da pior forma. E essa pior forma foram atitudes sabotadoras, né? E são coisas que a gente passa e que, se você está entrando em contato com isso agora, tá ótimo. Você tinha que viver toda essa experiência para forjar quem você é hoje. Não tem problema você ter perdido oportunidades. Não tem problema você ter tido atitudes ruins. Nada disso tem problema. Deus não erra. Você nasceu na família que você precisava, com as características que você tem hoje. E isso tem uma função, isso tem um porquê. Vamos ver quem sofreu, quem tem essa ferida da rejeição, que características boas ela tem e que ainda não está usando? Bora lá. Então, por trás do escapista esconde-se alguém muito capaz, com boa resistência ao trabalho, habilidoso, dotado de boa capacidade de criar, inventar e imaginar. Uma pessoa extremamente criativa, ela passou um tempão no mundo dela da lua criando e nem todo mundo tem essa capacidade. O que mais? Apto a reagir diante de emergências, claro, está sempre pronto para fuga. Não precisa dos outros incondicionalmente e pode muito bem ser feliz sozinho. Então, gente, tem muita coisa boa atrás dessa ferida, vocês conseguem perceber? Não tem nada que acontece para o nosso mal, são só experiências. Terminamos por aqui essa aula.